Oi, gente, tudo certo? Hoje finalmente chegou o grande dia que vocês esperavam há muito tempo. Não é uma ilusão, eu finalmente fiz o prometido vídeo sobre o Notion, que é o único aplicativo que eu uso atualmente para me organizar, porque ele é muito completo, ele tem diversos recursos, então ele facilitou e muito a minha vida. Então eu vou te apresentar como usar essa ferramenta na tua rotina, qual que é o passo a passo para usar ele. E hoje estou gravando aqui do meu quarto, por quê? Porque tá tendo obra aqui do lado, então o quarto é o único lugar que não tem barulho e aí, convenientemente, eu vou poder ficar nas cobertas justo no dia que tá frio. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo, que te ajude e bora lá pro Notion. Bom, assim que tu criar uma conta no Notion, ele vai vir com essa interface aqui. Ele já vem com algumas páginas com templates, então aqui tem as instruções sobre como usar a ferramenta. Tem também algumas coisas de bloco de notas aqui, lista de leitura, enfim, tem vários templates, mas como a gente vai começar do zero, eu vou apagar essas páginas aqui para te mostrar então exatamente como que tu vai criar as tuas próprias páginas. Lembrando, o Notion, ele é em inglês, então as ferramentas e tudo mais vai estar escrito em inglês, mas mesmo se tu não souber inglês, não tem problema, porque tu vai conseguir usar da mesma forma, ok? E por mais que esteja escrito em inglês, aqui, por exemplo, tu consegue alterar então da forma que desejar, então isso não é problema nenhum. Agora eu vou só apagar essas páginas aqui, só vim aqui em deletar, e aí a gente pode começar então criando as nossas próprias páginas. Então aqui na lateral tem a tua barra de ferramentas e aqui vão ficar as páginas que tu criar. O bom do Notion é que tu consegue criar páginas dentro de páginas, então é como se fossem diversos cadernos e tudo fica super organizado, tu consegue linkar uma página com a outra. Então aqui a gente tem uma página vazia e aí ele te dá diversas opções aqui quando tu cria a página. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um projeto, vou colocar aqui projeto e aqui tu consegue adicionar um ícone, ó, já colocou automático o ícone que eu mais uso e consegue colocar uma capa também se tu desejar, então tu consegue aqui alterar, pode colocar uma imagem, pode colocar, ele colocou aqui uma imagem automática, mas tu consegue selecionar ali uma cor ou então subir alguma imagem da forma que tu desejar, que eu vou deixar sem capa mesmo, que eu gosto de um visual mais clean. E aqui então a gente tem algumas opções, ó, aqui tu pode começar a tua página vazia com um ícone, então ele vai deixar ela toda vazia, tu escreve livremente da forma que tu quiser. Vazia, então sem esse ícone aqui só vai ter o título e as coisas que tu anotar. Templates, então ele traz aqui alguns templates prontos, a gente tem diversas opções aqui, então pessoal, tem coisas de viagem, tem aqui também para fazer post para blog, anotações, enfim, tem diversas opções, então tu já pode pegar um template pronto para usar e substituir pelas suas anotações. No caso aqui, eu vou começar com uma página vazia para então a gente ir criando o nosso próprio template. Aqui embaixo, a gente tem essa parte que, o que acontece? Se tu selecionar alguma dessas opções aqui, ele vai transformar toda a página nisso que tu selecionar. Então, por exemplo, a gente tem aqui tabela, a gente tem um quadro, que é daquele formato Kanban, lista, calendário, galeria, que é um formato que eu gosto muito de usar, e linha do tempo também. Então aqui no caso, a gente vai começar com uma página em branco com o ícone aqui em cima, certo? Aí a gente pode começar a escrever, então tu tá começando um projeto, então tu vai anotar aqui ideias do projeto. E o que é interessante, o que tu pode fazer? Ó? A gente pode transformar essas palavras aqui, a gente pode transformar elas em um título, então tu pode clicar aqui, ó, e ele vai ter aqui, ó, transformar em. Aí tu consegue colocar um título grande, por exemplo, assim, ok? Tu pode transformar também em títulos menores, pode transformar em uma página. Então, assim que tu transforma em uma página, tu vai poder clicar e vai poder fazer anotações dentro daquela página. Tu pode transformar em uma to-do list, em uma lista com tópicos, em uma lista numerada. Essa toggle list aqui, ela é uma lista que tu consegue colocar coisas dentro da lista, entendeu? Eu gosto bastante dessa aqui também, que daí fica mais organizado. Temos também aqui códigos, citação, essa aqui ela é um destaque, então ela vai ficar assim, ó, daí tu consegue, se tu quer colocar uma frase, alguma coisa assim. Ou também tu pode transformar, aqui a gente tem equações matemáticas e esse outro aqui que ele vai sincronizar com outras páginas. Ok, por enquanto eu vou deixar assim, e aí eu vou tirar aqui, ó, a gente pode colocar um fundo também, então tu pode colocar
Aqui, por exemplo, quero deixar o fundo vermelho, então ele vai ficar assim, tá? Aí tu pode começar a fazer as tuas anotações. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ideias. Ok, coloquei aqui só uma coisa hipotética pra gente mostrar como que ficaria. Então aqui eu vou colocar um destaque, então tu poderia ter descrito projeto, aqui tu pode alterar o ícone caso desejar, e aqui então tu pode começar a escrever os teus tópicos. Eu vou tirar a cor aqui, vou deixar padrão, e aí vamos por aqui, ideia 1. Uma coisa legal do Notion é que cada linha, na verdade, é um bloco, então tu consegue arrastar elas, olha só. Isso é ótimo porque tu não tem que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tu pode simplesmente arrastar as linhas para o lado que tu desejar. E também tu pode colocar elas em duas colunas, então se tu arrastar aqui para o lado, ó, ele vai aparecer essa linha aqui lateral, tu consegue colocar do ladinho e fazer, então, todo o teu conteúdo em duas colunas da forma que tu desejar. É só ir arrastando. Então, ele é totalmente personalizável. Isso aqui é ótimo porque tu consegue deixar exatamente da forma que tu gostaria. Outra opção que tu vai ter também é deixar aqui, ao selecionar, tu consegue colocar um link, então tornar aquela palavra um link, tu consegue colocar em negrito, em itálico, deixar um comentário, e aqui também consegue fazer as alterações que a gente falou antes, né, de cor ou então do fundinho de cada palavra. Agora eu vou te mostrar como usar esses diferentes formatos aqui que a gente tem, né, de tabela, de quadro e tudo mais, para te organizar. Então, primeiro eu vou fazer aqui, um quadro pode ser para criação de conteúdo. Então, a gente vai usar o formato board, que é quadro. Eu não vou clicar aqui, por quê? Porque se a gente clicar aqui, ele vai transformar essa página em um quadro, e aí eu não consigo mais escrever nela, a não ser que seja nesse quadro. Vou te mostrar agora. Então, eu vou colocar aqui no vazio com ícone. Vou alterar o ícone aqui. Pronto, beleza. Agora, tu percebe que aqui tá escrito, ó, digite barra para comandos. Então, quando tu apertar a tua barrinha aqui, ele vai te dar algumas opções. Se tu quer colocar texto, se tu quer inserir uma página, uma to-do list, enfim, todas as opções que a gente falou antes. Só que aqui, ó, indo pra baixo, a gente tem essas opções aqui, ó, as mesmas que tinham antes, só que agora tu consegue inserir no meio da página um quadro, uma tabela ou uma galeria. Então, no caso aqui, eu vou colocar o quadro, ó, e assim ele consegue criar esse quadro dentro da página que eu criei. Aqui eu vou colocar, então, criação de conteúdo para o Instagram. Esse é o formato que eu uso para organizar os meus conteúdos. Tu pode usar isso aqui para absolutamente qualquer coisa. Para livros que tu tá lendo nesse momento, para tarefas que tu tá fazendo agora. Então, tu vai organizar o que tu precisa fazer, o que tá sendo feito e o que já foi concluído. Ele traz essa primeira coluna aqui, que é sem status, que na verdade eu nunca uso essa coluna, eu não sei se em algum momento eu vou achar alguma funcionalidade para ela, mas tu consegue esconder ela e daí ela vai lá pro finalzinho em colunas escondidas. Então aqui a gente tem tudo etiquetado, né, tá em inglês, mas a gente pode alterar, então é só clicar aqui. Então eu vou colocar ideias, aqui ideias de conteúdo, aqui eu vou colocar os conteúdos que precisa produzir as artes ou fotos, aqui os conteúdos para escrever as legendas, e depois a gente pode colocar, então, aqui, ó. E depois a gente pode colocar a programar, e aqui os que já foram programados, ok? Então, agora vamos fazer como? Vamos começar a colocar as nossas ideias aqui. Então, tu pode colocar ideia 1. E o legal é que cada um desses itens aqui é uma página, então eu posso clicar aqui, ele vai abrir uma página, se eu quiser eu posso clicar aqui em cima, ó, em Open as Page, e aí ele vai abrir em uma outra página, a página inteira, e assim, então, tu pode ir passando de um para outro. Então, por exemplo, já trabalhei em cima da ideia 1, tô fazendo agora a arte para essa ideia, daí depois eu posso colocar ali a foto que eu fiz, depois eu posso colocar aqui para colocar a legenda, já deixo tudo escrito aqui, então, a legenda. E assim eu vou passando de um para outro, vou organizando e depois eu consigo organizar os meus conteúdos. Então esse método aqui ele se chama Kanban, que é para tu ir acompanhando o status daquela tarefa. Outro template que a gente pode usar no Notion, que é muito bom para estudar ou para projetos também. Vou criar uma nova página aqui, então vamos colocar estudos, ok? Como que a gente pode fazer? Então vamos começar de novo aqui.
Então, vamos supor que tu quer usar o Notion para fazer as tuas anotações de estudos. Eu vou começar com um comando aqui, que ele é a tabela de conteúdos. Então, aqui, ó, por enquanto, ele vai ficar vazio, mas daqui a pouco ele vai sendo preenchido automaticamente. Como que funciona? Então, vamos supor que tu vai estudar o conteúdo 1. Aqui, eu vou tornar ele um título. E aqui, ó, vocês estão vendo que já apareceu? Então, ele vai ficar aqui listado como se fosse um sumário, os conteúdos que tem naquela página. Eu posso transformar isso aqui também em uma página. Opa! Se tu preferir fazer dessa forma, e anotar as tuas coisas aqui dentro dessa página. No caso, eu vou deixar como um título. Aqui eu vou ter as minhas anotações. E aqui, conforme eu for colocando outros títulos, ele vai, então, aparecer ali em cima, ok? Se eu colocar, por exemplo, um conteúdo dentro do outro, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, ele vai organizando realmente como um sumário, então, conforme a ordem hierárquica das coisas que tu tá colocando. Agora vamos voltar aqui para o nosso projeto para a gente usar uma ferramenta que pode parecer um pouquinho complexa de entender, mas eu juro que depois que tu se habituar a ela vai ser muito útil. Então aqui a gente tem essas coisas anotadas já e eu vou inserir aqui então embaixo uma tabela. Vamos pegar aqui então. Aqui, ó. Essa aqui, ó, Table Inline, que ela vai ficar, então, dentro da tua página. Então, aqui a gente pode colocar as tarefas que precisam ser feitas para que esse projeto seja concluído. Então, vamos supor que tu vai fazer o lançamento de um novo serviço ou de um novo produto e tu precisa fazer diversas coisas até que esse lançamento aconteça. Então, aqui a gente pode colocar o nome da tarefa, a ferramenta que tu vai utilizar para fazer essa tarefa. Então, vamos supor que tu vai fazer um lançamento digital e tu tem que usar as redes sociais, tem que fazer diversas coisas de e-mail marketing, de Instagram, no teu site. Então, aqui a gente pode colocar a ferramenta e a gente pode colocar, então, depois o status dessa ferramenta. Vamos colocar aqui, status, ok? Então, aqui a gente vai colocar a tarefa, por exemplo, estruturar cronograma do lançamento. Lembrando que cada um desses tópicos aqui, ele vai ser uma página, então aqui tu consegue fazer anotações dentro também, isso que é bom, né? Fica tudo bem completo, tu consegue organizar tudo do mesmo lugar, não fica cada coisa em um lugar diferente, né? Então, estruturar cronograma do lançamento, escrever e-mails, eu vou colocar diversas coisas aleatórias aqui, só para te mostrar um exemplo, ok? Ok, agora temos aqui as tarefas, eu já organizei elas na ordem que precisam ser feitas, eu coloquei também a data, então aqui o tipo de ferramenta e o status, se está iniciada, se está sendo feita ou se está concluída. Uma coisa super importante é que tu pode selecionar qual que é a propriedade disso que tu vai anotar. Então, por exemplo, aqui data, eu já selecionei aqui que é uma data, né? Ele vai montar, então, certinho no calendário, depois quando a gente tiver outras opções eu vou te mostrar como que fica. Aqui em ferramenta, ele tá nessa opção aqui multi-select, porque são diversas opções diferentes, né? Diversas ferramentas que eu posso colocar. E em status, aqui a gente pode selecionar colocar nessa lista aqui que vai poder selecionar, então, se está iniciado, em progresso e tudo mais. Então, vamos começar a colocar aqui. Então, por exemplo, a data, ó. Quando eu clicar aqui, como ele já foi selecionada a propriedade de data, quando eu clicar, ele já vai me mostrar o calendário. Então, vamos colocar aqui, pro dia 16, e se eu quiser, eu posso colocar também uma data de término. Então, se eu colocar uma data de término, eu vou selecionar aqui. Vai ser montado entre o dia 16 e o dia 18, ok? Então, eu vou clicar fora aqui. Ó, e ele vai ficar nesse formato aqui, ok? Calendário de conteúdos, então eu posso selecionar para fazer na segunda-feira. E ele vai ficar assim, ó. Vou colocar algumas datas aleatórias aqui, então, só pra gente seguir. Uma coisa bem importante que eu esqueci de colocar é que a gente pode colocar aqui, ó, o formato da data. Então, ele tá no formato em inglês, né, que vem primeiro o mês e depois o dia. A gente pode selecionar aqui, então, que é dia, mês e ano, e aí vai ficar como a gente usa aqui no Brasil.
Ok, as datas estão selecionadas, agora a gente vai colocar aqui qual que é a ferramenta. Então, o cronograma do lançamento, no caso, aqui a gente vai fazer no Notion, ó, ele já aparece aqui para criar essa nova tag, depois se eu quiser eu posso usar ela para selecionar. O calendário de conteúdos também vou fazer no Notion e posso colocar aqui que é para o Instagram, ele vai criar, se eu quiser depois eu posso alterar a cor, ó, vindo aqui. Aqui, lista de espera, vou colocar e-mail. Ok, as ferramentas já estão aqui, então agora vamos para o status. Aqui no status, a gente vai colocar, então, aquilo que precisa iniciar, aquilo que já está em progresso e aquilo que está concluído. Então, vamos supor que aqui está concluído, tá? Vamos fazer uma simulação aqui. Vou criar aqui o concluído, então, deixa eu só alterar a cor dele. Vou colocar verde. Aí depois eu consigo só selecionar aqui. Beleza? Lógico que essas datas são hipotéticas, né? Porque elas nem chegaram ainda. Bom, beleza. Agora todos já estão aqui com seus status. Deixa eu só mudar aqui, que agora eu vi que a data está em junho, né? E não em julho. Vamos colocar aqui no dia 1º. Pronto, agora já tá tudo estruturado aqui, então a tarefa que eu preciso fazer, quando a ferramenta que eu vou usar e o status dela, então depois eu posso vir aqui e ir alterando conforme o andamento do projeto. E aí a gente tem uma outra opção aqui dentro, que é essa aqui, ó. A gente consegue adicionar uma diferente forma de visualizar esse mesmo conteúdo aqui. Então nesse caso, como a gente tem várias datas aqui, eu posso colocar para visualizar na forma de calendário. Eu vou criar aqui e aí olha só como que fica. Tudo aquilo que eu escrevi, ele vai colocar exatamente quando que eu preciso fazer. Isso é muito útil. E eu também posso clicar aqui em cima para acessar as minhas anotações, né? Tá tudo interligado. E eu não perdi aquele outro, tá? É só vir aqui, ó, e vir aqui para visão padrão e ele vai voltar para aquilo que eu tinha antes. Eu também posso adicionar outro que eu gosto muito, que é o Gallery. Esse aqui, ó, vamos criar aqui. Olha só, isso aqui ele vai organizar cada uma daquelas páginas, então, que a gente tem na nossa lista, virou essas páginas aqui, ó. Aqui também eu posso acrescentar outra, então eu gosto muito de visualizar assim, em formato como se fossem cartões, né? Eu posso adicionar em formato de board também, que nem a gente viu antes, então olha só, ele já coloca aqui nos status que a gente definiu, né? Vamos esconder esse aqui, que não sabemos para que usar esse formato aqui, e aí ele já fica tudo assim, ó. E se eu trocar aqui, então vai trocar lá também. Olha só, a gente trocou aqui o abrir inscrições para iniciado, então vamos ver lá no padrão. Ó, ele já trocou aqui, ó, para iniciado. Então, ele sempre vai atualizar em todos os lugares. Eu acho essa ferramenta aqui incrível. Ela ajuda super, como eu falei, principalmente para projetos, até mesmo para leitura. Se tu quer organizar as tuas leituras aqui, se tu tem que ler artigos, se tu tem que ler livros, às vezes para tua faculdade, ou tu tá fazendo uma pós-graduação, tu fazendo um mestrado, fica super simples de organizar dessa forma. Caso tu seja aquela pessoa que gosta de dividir vida pessoal, vida profissional e estudos, tu pode criar diferentes workspaces. Então, tudo isso que a gente tem aqui é um workspace. Mas tu pode vir aqui, ó, aí tu vem nesses 3 pontinhos aqui em criar workspace. Vocês estão vendo aqui que eu tenho esses 3. Eu criei só para o vídeo, porque eu sou a pessoa que gosta de ter tudo junto e tudo misturado, mas se tu quiser dividir os teus estudos e tudo mais do teu trabalho e vida pessoal, pode criar vários workspaces. Tu também pode usar o Notion para fazer um diário, né? Tem muita gente que gosta de fazer o exercício de escrita, eu sou uma delas. Eu não escrevo todos os dias, eu não faço diário, mas quando eu sinto vontade de escrever, quando eu preciso tomar alguma decisão, refletir sobre alguma coisa, então eu gosto de fazer anotações e eu uso o Notion para fazer isso. Então eu vou te indicar aqui um formato que tu pode usar, que assim fica tudo estruturado. Tu até pode criar modelos, então se tu quer fazer, por exemplo, um exercício específico todos os dias, de gratidão, de visualização, tu quer revisar o teu dia, tu pode criar um modelo e aí todos os dias tu vai clicar ali, abrir o teu modelinho e aí é só preencher com as tuas respostas.
No caso aqui, então, a gente vai criar no formato lista, tá? A gente vai usar aquela que preenche toda a página, então aqui eu vou ter diversas páginas, eu posso colocar, por exemplo, aqui é dia 15 de junho, então essas vão ser as suas anotações do dia 15 de junho. Aqui a gente pode colocar, ó, em criar um template, então tu vai clicar aqui, ó, e aqui tu pode colocar, todos os dias tu quer fazer um exercício específico, que nem eu falei, então vou colocar aqui, exercício diário. Pronto, agora eu criei o template e eu vou voltar aqui. Ele vai ficar, então, salvo como um modelo. Tá vendo aqui embaixo? Agora é só eu clicar aqui e ele vai trazer aquilo que eu escrevi e assim eu consigo preencher. Então, isso é uma coisa que tu pode usar todos os dias, ó. Depois tu vem aqui, ó, dia 16 de junho e aí tu só clica aqui e ele já vai te trazer esse template pronto. Então, isso facilita bastante a vida também. Tu pode usar para diversas coisas, para estudos, para vida pessoal ou para trabalho também, especialmente para tarefas que tu sempre tem que repetir e assim não tem que escrever tudo de novo. E é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te clareado a mente sobre como usar o Notion, que ele te traga ideias de como se organizar também, que torne a tua vida mais produtiva. E se tu é uma pessoa que se interessa por esses temas, organização, produtividade, mudanças de hábitos, enfim, melhorar a tua vida, se desenvolver como pessoa, eu quero te convidar a conhecer a Academia de Protagonistas, que é a nossa escola de desenvolvimento pessoal. O link vai estar aqui embaixo para tu saber mais. É uma escola com aulas semanais, as aulas têm entre 30 minutos a 1 hora para te ajudar a lidar com a procrastinação, lidar com a preguiça, com os maus hábitos. Então eu quero te ajudar a ter uma rotina melhor, mais produtiva, uma rotina que funcione para ti. E lá dentro tu também vai trabalhar o teu autoconhecimento para resgatar o teu potencial e para se tornar a pessoa que tu precisa ser para atingir os seus objetivos. Então todas as informações vão estar aqui. A academia ela é uma assinatura mensal de R$ 47 por mês. Tu pode entrar no momento que desejar e eu tenho certeza que vai te ajudar muito na tua jornada. Vou deixar alguns depoimentos aqui de alunas que já estão lá dentro. Então é isso, muito obrigada por ter assistido, espero que tu tenha gostado. Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve se tu ainda não é inscrito. Um grande beijo e até o próximo!